Estação Entrevista. Pois é, gente, nós temos um problema grave de saúde pública, não é só na nossa região, mas na nossa região é o que nos interessa. E aí, de repente, temos um hospital não atendendo a população de um município, temos outros hospitais tendo excesso de lotação em função disso. E, em Camboriú, uma CPI na Câmara Municipal foi instalada exatamente para descobrir o que está acontecendo com o Hospital de Camboriú, que era a Fundação Hospitalar de Camboriú, Hospital do Virgens Bernardes, chegou a ser o Hospital São Francisco. O vereador Alexander Alves Ribeiro Canídia preside essa comissão lá em Camboriú. Vereador, boa tarde, vereador. Agradeço desde já a oportunidade, cumprimento também com o meu boa tarde, os telespectadores e os ouvintes da Rádio Menina. Quer dizer, vocês resolveram começar desde o princípio? Na verdade, Elias, eu quero agradecer também aos meus pares por ter me escolhido como presidente dessa comissão, né? Fui escolhido 5 pessoas para representar a Câmara na CPI e me elegeram como presidente. No início dos trabalhos, nós já identificamos alguns problemas desde a fundação, da constituição em si da fundação. Por que é uma fundação? Por que não foi feito pelo município? Aí nós identificamos que primeiro foi constituída uma fundação, para depois se adquirir terra, depois foi feita a doação. Então tinha um imbróglio já na constituição da fundação em si e na aquisição desse terreno. Então vamos lá desde o início saber o que aconteceu. Nós já convocamos inicialmente o seu Andrônico Pereira, que era o prefeito da época, convocamos o seu Zenildo Salt, que fazia parte da direção e foi um dos responsáveis pela construção. Depois convocamos Dr. Raimundi, que foi por muito tempo o representante do São Francisco de Assis, que era o hospital que tocava. Ontem nós ouvimos o Joel Reis. Por quê? Porque quando nós chegávamos na realidade atual da dívida que se encontra, da falta de atendimento, muita defesa era feita com o passado, dizendo, olha, mas o problema não é de hoje, o problema vem se acumulando. Então, antes que nós colocássemos isso como uma desculpa, nós queremos ver realmente o que é fato. Encaminhamos já a documentação, pedidos de documentação para a prefeitura, pedindo todo tipo de convênio que foi feito, todo tipo de benefício que foi dado para esta fundação, todo tipo de doação que foi feito, desde terreno, equipamento, para nós termos esse conhecimento. Encaminhamos ofícios para todos os cartórios, desde o pedido de escritura, de documentação, alteração de estatuto, ata de eleições, para a gente ver como é que isso foi sendo feito ao longo do tempo. Já identificamos que até o ano de 2004, quando o São Francisco de Assis deixou de existir, passando novamente o comando para a fundação, não havia dívidas. Segundo os relatos, sem esses documentos. De 10 anos para cá, então. Isso, então a dívida foi acumulada de 10 anos para cá. Isso segundo os depoimentos. Toda essa documentação nós ainda estamos aguardando. Tem um problema terrível com aqueles roubos de documento, com aquela falta de... na verdade, falta de transparência da fundação em si, onde nós estamos caminhando para poder chegar num fato. O que é bom que a comunidade saiba? A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai, no final de tudo, colocar um relatório sobre o que nós identificamos sobre toda essa fiscalização. A penalidade em si, os responsáveis em si, serão apontados pelo Ministério Público. O nosso relatório vai ser enviado para o promotor e o promotor é que vai tomar as atitudes cabíveis. O que nós estamos identificando com essas entrevistas, com esses depoimentos, são os fatos em si. Só de saber que em 2004 não havia dívida, e se isso se confirmar através dos documentos, nós já temos apenas 10 anos para ser investigados. Existe outro fato que de 2004 até 2008 foi quando o São Francisco saiu e a fundação foi presidida ou administrada ainda pelo Dr. Raimundi, essa dívida também não acumulou grandes números. Então, daí já reduziria ainda mais. Já seria uma investigação de 2008 até os dias de hoje. Alguns alegam que tem dívidas ali, por exemplo, Celesc, SESB. Então, tudo isso também foi enviado aos ofícios, porque nós queremos saber da Celesc. Desde quando essa fundação não paga as contas de luz? Desde quando não é pago conta de água? E nós vamos ouvir ainda médicos, nós vamos ouvir diretores, tudo isso para poder fazer esse relatório. Perfeito. Tem prazo para a conclusão desse relatório? A CPI inicia com prazo de 120 dias, podendo ser prorrogados por mais 120. Como nós estamos estendendo aí há 20 anos de investigação,
é muito provável que nós vamos usar o prazo máximo de 8 meses, né? Já se passaram aí mais de 2 meses, nós ainda teríamos uns 6 meses para concluir. Porque também é importante a comunidade e a imprensa saber que nessa primeira fase, toda quarta-feira está sendo ouvido alguém. Uhum. Porém, depois nós vamos ter um momento de depoimento aberto e acariação entre eles. Sim. E nessa parte é aberto, para a população estar acompanhando, para a imprensa estar acompanhando, que é o momento que nós vamos estar chamando essas pessoas em plenário, para poder falar realmente o que elas têm ali no depoimento, porque aquilo ali vale como prova. Que elas vão estar falando e vai estar sendo tudo gravado. E vai ser feita acariações, porque nós vamos ter ali depoimentos, muito provável, de quando os médicos vierem falar a respeito de algum diretor, algum administrador, que eles vão se contrapor, e a gente precisa colocar um na frente do outro para saber da onde sai a verdade. O que é fato, Elias? É fato que hoje o hospital tem uma dívida de quase 10 milhões, ou mais de 10 milhões, porque a gente não tem acesso e eles não estão nos enviando esses documentos, e a população quer uma solução, a população não quer desculpa mais. Né? Toda a CPI, aqui eu quero fazer uma ressalva, porque é todos os vereadores, não é o Canidia, tá? Então não é um mérito do Canidia, são todos os vereadores, independente de situação ou oposição, querendo o resultado, né? E o resultado é o quê? Que o hospital volte a funcionar. Se existe uma dívida, se for necessário, no nosso modo de ver, a gente quer achar os responsáveis, por quê? Porque a prefeitura poderia parcelar essa dívida, poderia novamente terceirizar, poderia assumir. O que nós não estamos aceitando é que o hospital continue fechado, porque com isso a população sofre e não vemos, apesar de achar que, por exemplo, Ruth Cardoso, Marieta tem todo o direito de requerer mais recursos do governo do estado, nós não vemos isso como uma solução. Porque se o problema é superlotação no Ruth, não é mais dinheiro que vai resolver. Sim. O que resolveria seria outros hospitais da região começarem a funcionar para essas pessoas poderem estarem lá. Então nós queremos sim no governo do estado ser parceiro dos outros hospitais, trazer recurso, mas que a gente possa conseguir também fazer o nosso hospital de Camboriú funcionar, que é o mais importante. É um hospital que a gente entende, eu tenho um carinho muito grande, aliás, 2 dos meus filhos nasceram lá, né? Tanto o Gabriel quanto o Elias Júnior, porque tinha as condições ideais, era um belíssimo Infelizmente, hospital. hoje não nasce ninguém. Um excelente, hoje não tem nem maternidade mais funcionando, né, Canidia? Que coisa, né? Mas tem a fundação tem um presidente ainda. Tem uma fundação e, na verdade, o maior empecilho é esse. Eles alegam que a fundação é uma instituição privada, que nós não poderíamos nem estar efetuando uma CPI por isso. Mas nós entendemos que ela é privada de caráter público, que ela presta um serviço de interesse público. Então nós estamos andando com a CPI e, independente de quem esteja lá como presidente hoje, se o problema não foi com essa atual diretoria, ótimo, eles não têm nada a temer. Se não foi com a passada, mas alguém errou em algum momento da história. E é isso que a CPI quer identificar. Quem errou, não estamos nem falando em agiu de má fé ou nada, porque eu não tenho provas para isso. Mas em algum momento da história alguém errou. E a gente precisa descobrir quem é e de que forma se conserta esse erro. Alguém deixou o trem descarrilar, né? Com certeza. Saiu fora do trilho aí e agora não está difícil para colocar de volta no trilho. Né? Na verdade, nós não conseguiríamos uma nova fundação ou uma instituição que tocasse um hospital com uma dívida de 10 milhões. Por isso nós entendemos que uma das soluções seria o Ministério Público diluir, né? Pedir a dissolução dessa fundação, com a prefeitura assumindo essa dívida, parcelando, porque são todas dívidas parceláveis, então que assuma, mas que o negócio volte a funcionar. Que é o mais importante hoje. A população pode até querer saber quem é o culpado para que seja punido, porque nós queremos a justiça, mas o mais importante hoje é funcionar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos ficar em contato com a Canidia e a nossa comunidade vai ficar sabendo o que for acontecendo durante a CPI, com certeza. Tá ótimo, eu fico à disposição, tá? Tanto para a CPI quanto para outros assuntos. É sempre um prazer, uma honra ter essa oportunidade com vocês. Nós temos que voltar aqui e falar, porque eu sei que o Canidia já mudou ou vai mudar de partido? Vou mudar de partido ainda. Então a gente fala, hoje deixa no hospital. Projetos novos, né? Projetos novos, a gente vai conversar em outra ocasião, com certeza. Estação Entrevista.